Muito bem, lembrar vocês aí que não estiveram lá no lançamento do livro, no dia 1º de agosto, que o livro pode ser o livro A Reforma Protestante, pode ser adquirido lá no Cameron, no aeroporto Sagrado Filho, na livraria Cameron, e também no shopping Praia de Belas, onde tem uma outra unidade. Ou ali na Vicente da Fontoura, 1578, na sede do IDC. E aí, mestre Rui, como é que está Chapecó? Estava em Chapecó de novo ou não? Vai para Chapecó agora? Vou para Chapecó. Eu estou esperando meu novo carro para poder viajar. Agora estou a pé. Ah, é? A Ford prometeu me entregar. Eu fui o primeiro comprador da nova Eco. Isso é um grande problema, né? Nossa! Não, esse é um problema dele, sofredor, sério, né? Mas estou a pé. Eu estou com problema. Vão me entregar talvez amanhã ou segunda. Que problema sério. Nossa! Cara, só de Uber ainda reclama, né? Realmente eu fico lamentando esse teu problema, Léo. É muito sério, nós temos que tratar de dar um jeito, né? Vamos falar com o Temer aí para ver se ele resolve. Mas a um pouquinho propósito, o os carros da Ford estão passando no test drive, muito bons. Então, Parabéns pela aquisição. E outra coisa, 7 airbags de série. Puxa Bom vida. para bater, que é uma beleza. Pode, até para o joelho tem proteção. Capotagem, 100% de segurança. Fala em capotagem 100% de segurança, tem gente que pode fazer. Aqui. Uma expert, capotagem, né? conforto e segurança. Ela fez um test drive para capotagem. Exatamente. Né? Que a fase da também capotagem. Cada um troca de carro do jeito que pode. Eu tenho a minha estratégia particular. Ela capota o carro de... Sim, ela capota, o meu é produto de assalto, quer dizer, resultado de assalto. O negócio é trocar de carro. A gente tem que sempre olhar o lado bom da situação. E o Brasil é criativo. Quando acabar a onda de assalto e capotamento, a gente vai achar outro. Bom, essa tua esperança aí está complicada. Quando acabar a onda de assalto, né? Esse país aqui está um genocídio, assim, sem escolha de grupo, né? O genocídio, normalmente, ele escolhe um grupo para exterminar, é religioso, isso, ideológico, político, etc. e tal. Mas nós estamos numa sociedade que é um genocídio total, quer dizer, é uma guerra civil lamentável. A minha esperança é a abdução. Se os marcianos descerem por aí, começarem a levar essa marginália, é a salvação, porque aqui não vejo solução. Eu estou nessa aí, cara. É complicado. Mas, Rui, nós estamos aí no processo agora de aquela liberação do Temer, né, daquele processo todo. Vem mais, aí o procurador já prometeu. Mas, de qualquer maneira, agora a sociedade está voltada para o Congresso Nacional para saber das questões das reformas. A trabalhista já passou lá naquela comissão, deverá ser aprovada como está. Algumas mudanças interessantes, realmente é preciso adaptar a legislação trabalhista, que é de 1943 ao atual momento, não só do Brasil, mas do mundo todo. O mundo mudou. Mas a previdenciária, parece que eu ouvi já alguns deputados, essa semana no Congresso Nacional, líderes partidários da oposição, que não querem mudar nada, que vão deixar para 2019. E aí? Esperar que o novo Congresso assuma em 2018, a eleição de 2018? Eu acredito que não, Silvio. O que eu acho que deve passar porque existe muita barganha nesse momento, né? Só que existe lá. O Centrão agora quer o da cá, porque o toma lá já foi, né? Então, discussão até pelo 5º escalão. Enfim, o que eu acho que vai sair alguma coisa, até porque, se não sai pela reforma onde há impedimento legal por ser uma PEC, né? Então tem que ter uma passagem obrigatória pelo Congresso. Mas, enfim, se não for por aí... A PEC é projeto de emenda constitucional. Essa emenda tem um quórum X, enfim, tem que passar pelo Congresso. Já a sintonia fina, que eu digo, aquela parte da Previdência onde não é necessário a emenda constitucional, ou seja, não é matéria constitucional, ainda tem muita gordura, entre aspas, para queimar, ou seja, o governo pode mudar a grande parte das regras da Previdência sem que isso se constitua em matéria constitucional. Por exemplo, ele pode mudar a mecânica do cálculo, não é matéria constitucional. Então, grande parte dessa dita reforma pode ser feita por medida provisória. Infraconstitucional. Infraconstitucional, evidente, claro. Mas ele pode iniciar ela através de uma medida provisória. Não precisa nem iniciar através de lei. Uma medida provisória ali, depois... Então, vai sair? Evidente que vai. Quem acreditar no contrário é ingênuo. Mas eu queria comentar um assunto, Silvio, que é
é muito importante que se toque nesse assunto. A Previdência tem N aspectos que são questionáveis e que passa ao largo do grande público, né? Veja assim, uma aposentadoria por idade, a carência mínima são 180 meses, né? 15 anos. Porém, se dentro desses 180 meses você pagou aí 2, 3 anos em atraso, esse período não conta para carência. Não pode ter pagamento em atraso nesses 180 meses. Outro detalhe importante, o Congresso aprovou a reaposentação e a dona Dilma vetou, né? Não seria o momento de estimular a captação, a arrecadação, através de uma reaposentação regulamentada e direcionada para isso? Por exemplo, é só fazer a reaposentação condicionando ela a um tempo mínimo de 5 anos depois. Então, a pessoa tem que contribuir por mais 5 anos para ir ter direito a uma reaposentação. E uma única vez. Não precisa mais do que isso. Por quê? Porque fazendo isso em 5 anos, vai tirar, eliminar a possibilidade de alguns prejuízos que existem hoje. Muitas pessoas me procuram com um problema que eu não tenho solução. E a legislação não pode. Suponha que uma pessoa se aposentou em maio de 2015, né? Se aposentou, levou na cabeça o fator previdenciário, com uma redução lá de 40% do valor do benefício. Foi lá, recebeu, começou. No mês seguinte, vem o fator 85,95. E ela tinha esse direito. Pelo fator, ela podia, se for uma mulher, 85 pontos, se for homem, 95, mas ela não pode buscar mais nada. Ela foi prejudicada por causa de um mês. Ou, exagerando, poderia ser por dias. E ela não pode mais resolver esse problema. Mas não seria melhor, então, ela esperar? Sim, mas como é que ia prever esse fato? Então, a reaposentação tem a possibilidade, cria a possibilidade da pessoa corrigir isso de forma programada. Bom, me ferrei aqui, mas eu tenho 5 anos onde agora eu vou fazer um período básico de cálculo mais vantajoso, vou consertar isso e vou me reaposentar uma única vez. Então, tem a vantagem de estimular a arrecadação da Previdência, porque quem vai se reaposentar vai contribuir por um valor igual ou maior do que estava, porque senão ganha, mas não leva. Claro. Né? Então, estimula a arrecadação. Há uma contrapartida com essa reforma da Previdência, ou seja, dá para oferecer alguma coisa em troca do que vão tirar. Né? E também a parte da carência, né, de pagar atrasados, poderia se abrir a possibilidade de pelo menos 1/3 desses 15 anos a pessoa pagar atrasados. Hoje, muita gente poderia se aposentar e tem um período que ela deixou de pagar ali, 2, 3 anos, não pode mais preencher, porque pode, mas não ganha a aposentadoria porque não pode contar. Então, até 1/3, por que não pode? Pode sim, e isso é infraconstitucional. Isso é uma forma de elevar a arrecadação. Mas me diz uma coisa, digamos assim, eu estou aposentado, agora eu quero a reaposentadoria. Aí eu vou lá, entro, digamos, e que essas regras passem a valer. Nesse período, mais 5 anos que eu vou contribuir, eu deixo de receber a aposentadoria que eu tenho? Nada, não. Não, continuo recebendo? Normalmente. Até uma condição para assumir uma nova, um novo benefício. Um reforço. Isso. E a pessoa poderia, eventualmente, dizer assim, olha, mas eu me aposentei há 5 anos atrás, fiquei esses 5 anos sem contribuir. Eu posso me enquadrar na nova situação? A lei vai dizer. Porque regulamentação da lei. Porque se eu colocar mais 5 anos de idade, eu posso entrar no fator 95 ou 85 sem nenhuma contribuição. Aí, esse período sem contribuição vai recuar até julho de 94 e vai ser feita uma nova média. Então, poderá entrar dentro do fator 85, 95 e a média ficar igual ou um pouquinho maior ou um pouco menor. Porque esses 60 meses, esses 5 anos, não foram recolhidos. E pode puxar a média para baixo, porque vai diluir. Então,
tudo isso é muito dependente de regulamentação, mas é interessante e eu acho que o governo deveria fazer para diminuir a resistência a essa reforma da Previdência. Dê algo em troca interessante e que beneficie a população, né? Porque não adianta só tirar. Tem que ver que muitas pessoas se aposentaram de medo, ou com medo muitas vezes. Para fugir de muitas vezes até reformas. imaginando que ia ter um determinado valor e acabou não tendo, mas aí ela deixou assim mesmo, né? E muitas vezes vem ali o valor acumulado, achou que era uma Eu coisa... sempre contribuí pelo maior, quer dizer, e, no entanto, a minha aposentadoria não expressa isso. Exatamente. Quer dizer, milhões devem estar nesse mesmo caso aí, quer Com dizer, nós certeza. sabemos disso, aquele fator previdenciário, essa coisa, tudo acabavam reduzindo o valor que você tinha direito de receber pelo desconto que fez durante toda a vida, né? Aliás, a minha previdência foi 38 anos de contribuição. 38 anos. Veja que uma pessoa que começou a contribuir pelo teto, né? E tinha uma projeção, né? E aí leis posteriores ao início da contribuição dele jogaram essa estimativa lá para baixo. Então, por isso que muita gente diz assim, esse país não pode ser sério, porque leis posteriores criadas assim ao sabor do governo do momento tiram direitos, modificam as leis, como se isso não fosse afetar a vida de milhares de pessoas. Agora, isso a gente tem que dizer, eu sempre tento entender essas coisas assim, ó, quer dizer, isso aí aconteceu, sabe por quê? Porque já se sabia pelos cálculos atuariais, pela questão, por exemplo, da longevidade da população, que nós estamos durando mais, que o sistema ia estourar. Então, o que aconteceu? Esse tipo de leis, de restrições, já foram feitas exatamente como meia-sola para não ter um problema maior lá atrás. Mas por isso que cresce em importância, né, Rui e Lília? Importância, esta reforma da Previdência tem que se fazer, senão vai estourar o sistema, né? Aí nós não vamos ter o que receber. Essa é a grande verdade. Quer dizer, então, essas leizinhas que foram feitas aí, fator previdenciário, isso, aquilo ali, essas leizinhas infraconstitucionais que acabaram cotejando, que dê encontro aos teus direitos, elas acabaram sendo, digamos, uma antecipação daquilo que estava imaginando que ia acontecer. Perfeito. Você tocou num ponto, Silvio, que é excelente comentar, porque o fator previdenciário, ele é maravilhoso. O que está errado é a alíquota. Porque se ele tem uma alíquota igual a 1 e corrige apenas o aspecto da idade, por exemplo, todo ano, mês de novembro, o IBGE corrige ali a expectativa de vida dos brasileiros e agrega aí 3, 4, 5, 6 meses. Pronto. A fórmula corrigiria, incorporaria essa nova, né, previsão e dali para frente teria todo ano um reajuste na projeção da idade que não precisaria corrigir mais nada. É só fazer isso aí, de forma que a fórmula está perfeita. É só corrigir o índice, corrigir aquele aspecto que tira o valor do benefício e não apenas a correção em função da idade. Lili, veja bem o seguinte, e isso aí as pessoas acham assim que é maldade do governo, não é? Países desenvolvidos estão preocupados com isso também, estão fazendo suas correções, né? Isso não adianta, não tem sistema econômico que consiga manter certas coisas que são aberrações. Quer dizer, eu me lembro, sempre cito isso aqui, quando eu nasci, em 51, a expectativa de vida do brasileiro era de 46 anos. Hoje nós temos 30 anos mais. Quer dizer, então, todo o sistema previdenciário, o sistema de aposentadorias, de benefícios da Previdência Social, de qualquer país, tem que se adaptar a esses novos tempos. Mas ainda aqui no Brasil, e os grandes problemas estão na área pública, né? Eu conheço gente assim que dura mais aposentado do que na vida ativa. Isso aí é uma incoerência, isso é uma aberração. É uma aberração atuarial, nós temos que ter uma vida útil e cada vez mais nós temos uma longevidade maior, mas a vida útil não pode ser menor do que a vida de aposentado. A vida não pode estar condicionada à aposentadoria. Exatamente. Nós não podemos trabalhar para sobreviver, a gente precisa conciliar cada vez mais e cuidar da saúde e até mesmo ter uma vida útil após a aposentadoria. Até porque está provado, quando as pessoas deixam de trabalhar, elas definham. Essa é a grande verdade.
Quer dizer, o trabalho te dá, inclusive, o trabalho, inclusive, te mantém. O trabalho te dá saúde. Nossa, não estou dizendo isso aí é científico que é comprovado. Até mesmo isso. A noção de trabalho se modificou. Né? Essas concessões todas de benefícios que nós tínhamos em 1940 já não cabem mais hoje. Então, as adversidades nas empresas acontecem. Inclusive, agora está passando isso, né? Mas a questão do próprio intervalo de intrajornada dos almoços. Hoje em dia, um trabalhador ele tem o direito de obter, acima de 6 horas de trabalho, no mínimo uma de intervalo. Se ele não cumpre a sua 1 hora, faz 50 minutos, ele precisa ser advertido, porque a empresa precisa comprovar que ela não invadiu o espaço do funcionário, esse espaço que é de liberdade dele, que é de direito. Então, o que está sendo aprovado é justamente essa aprovação, essa possibilidade de suprimir alguns minutos dessa 1 hora, mas que seja pago como hora extra 50%. Que coisa boa, né? Que São possibilidades que estão acontecendo a todos os momentos. Muitas vezes a gente precisa dar conta, enquanto RH, por exemplo, de um acerto no sindicato. Eu não posso fazer 1 hora de intervalo. E aí, o que a empresa faz com isso? Eu preciso dar conta do trabalho? E o que se faz? A empresa precisa ser punida? Não, nós não somos britânicos aqui. Tem muita diversidade que acontece na nossa rotina. E a CLT precisa desengessar. Bom, muito bom o nosso papo aí, tal. Fica só essas lições aí de que tudo tem que mudar, tudo tem que se adaptar aos novos tempos. Isso aí faz parte do ser humano. Nós mesmos, assim, nós temos que nos adaptar às nossas circunstâncias para poder sobreviver. Evolução. Evolução. Muito obrigado pela presença, Rui. Um grande abraço, uma boa semana. Obrigada, Rui. Nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Até lá.